Olá! Hoje vamos dar uma olhada num documento bem específico, mas muito importante. O Decreto 5588, lá de 2010, do Estado de São Paulo. Ele trata do nome, né? Do tratamento nominal de pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos. A gente quer entender o que ele diz, por que ele foi criado, assim, nos termos dele mesmo, e o que isso significa na prática, né? Lá na administração paulista. Isso. E o interessante logo de cara é ver como o próprio decreto já começa se justificando, sabe? Nos considerandos. Ele cita a Constituição, dignidade da pessoa humana, promover o bem de todos sem preconceito, igualdade e liberdade. Então, ele já amarra desde o início essa questão da diversidade sexual com direitos humanos fundamentais. Bem direto ao ponto. Legal. Então vamos lá. O que o decreto garante, assim, na essência? Qual é o direito ali no centro? Olha, o artigo 1º é bem claro. Ele assegura o direito à escolha de tratamento nominal. Simples assim. Isso vale para a pessoa transexual, para a pessoa travesti, nos atos e procedimentos da administração direta e indireta. Administração direta e indireta. Então, governo, autarquias, fundações estaduais, tudo isso. Exatamente. O direito de ser chamado pelo nome que reflete quem a pessoa é. Tá, entendi o direito. Mas por que essa necessidade, sabe? O que mais o decreto fala para justificar essa medida específica, além dos princípios gerais que você mencionou? Ah, isso é fascinante. O texto não fica só no geral. Ele conecta diretamente com a dignidade e a não discriminação. Menciona explicitamente que não pode ter preconceito por origem, raça, sexo, cor, idade. E aí entra a questão. Ele reconhece formalmente que pessoas trans e travestis têm uma identidade de gênero, que pode não ser a mesma do sexo que foi registrado quando nasceu. Uhum. Que isso dá um direito para um tratamento que corresponda a essa identidade. Para 2010, colocar isso num decreto estadual foi um passo bem marcante, né? Com certeza. E como isso funciona, assim, na prática? No balcão de atendimento, por exemplo? Aí entra o artigo 2º. Ele detalha, a pessoa interessada, ela mesma indica o prenome, o nome pelo qual ela quer ser chamada. Pode ser no cadastro, pode ser na hora do atendimento mesmo. E aí, o servidor público... O servidor público tem que usar esse prenome, é um dever, tanto falando quanto nos documentos internos, nos registros escritos. Mas tem aquela questão dos documentos oficiais, né? O nome que está no registro civil. Como fica? Isso não dava confusão? O decreto pensou nisso. Está lá no parágrafo 2º do artigo 2º. Para documentos oficiais mesmo, tipo um diploma, um certificado, aí ainda se usa o nome do registro civil. Só que, e esse é o ponto-chave, ele tem que vir junto com o prenome que a pessoa escolheu. Ah, entendi. Então o nome civil aparece mais acompanhado do nome social, do prenome escolhido. Exato. Era uma forma de equilibrar o reconhecimento da identidade com as formalidades do registro da época, né? Importante dizer que a emissão de RG, CNH, esses documentos de identificação, seguem leis próprias, que também mudaram bastante desde então. Percebe-se que a ideia não era só fazer uma declaração bonita, né? Tinha que funcionar. Como que eles buscaram garantir que isso fosse cumprido? Sim, não era só simbólico. O artigo 3º fala em capacitação dos servidores. Tinha que ter treinamento para saber como aplicar a norma direitinho. E se não cumprisse? Aí o artigo 4º previa as consequências. O servidor que desrespeitasse o tratamento nominal podia responder a processo administrativo. Isso podia ser visto como violação da lei estadual contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, a 10.948 de 2001, e também como falta funcional lá pelo Estatuto dos Funcionários Públicos. Então, tinha peso. Certo. E para garantir que as pessoas soubessem desse direito, como foi pensada a divulgação? O artigo 5º colocou essa responsabilidade na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Eles tinham que fazer uma ampla divulgação. A ideia era que tanto os servidores soubessem da obrigação, quanto o público, soubesse que podia exigir esse direito. Olhando para trás, então, para 2010, qual o tamanho desse decreto no contexto maior? Foi um marco, sem dúvida. Um marco importante no reconhecimento da identidade de gênero pelo Estado de São Paulo. Foi um esforço, sabe, de tentar alinhar a máquina pública, o tratamento do dia a dia, com a forma como as pessoas trans e travestis se veem e vivem, para ter mais respeito, mais inclusão no acesso aos serviços.
Então, para resumir, a gente tem aqui um instrumento legal bem focado em garantir respeito e reconhecimento no tratamento nominal dentro dos serviços públicos do Estado, né? E tudo isso baseado em direitos fundamentais. Exatamente. E isso puxa uma questão interessante. Pensar como uma aplicação contínua de normas assim, ao longo desses anos todos, pode ter impactado não só o acesso a direitos e serviços, mas talvez até a percepção social mais ampla sobre identidade de gênero, mesmo que aos poucos. Será que ajudou a mudar um pouco a mentalidade? Quais seriam os próximos passos, os próximos desafios para o reconhecimento legal e social das identidades trans e travestis? O que mais precisa avançar?